Chegamos ao tão esperado esboço, olá, graça e paz do Senhor, penúltimo dia do nosso desafio, o D7D. O que você está achando do desafio? Eu espero que você esteja gostando. Espero que você já tenha entendido que não é um curso tradicional com aulas de 20, 30 ou 40 minutos, e sim uma coisa totalmente prática, um desafio, uma ferramenta para que você domine o preparo da pregação. Dito isso, nós finalizamos todo o material. Você olhou para o texto, você leu, você buscou o contexto imediato, leu outras traduções, fez uma análise literária, fez uma análise do contexto histórico-cultural, definiu a mensagem principal, preparou aplicações e ilustrações e agora você está aqui. E eu quero te mostrar os 3 passos que nós vamos dar hoje. Vem comigo. Primeiro passo, defina o tema. Segundo passo, defina o texto base. Terceiro passo, escreva os tópicos. Vamos falar de cada um e depois eu mostro o que eu fiz para você. Tema é a mensagem que você vai trazer para a igreja. Lembra que você preparou, escreveu, fez o exercício para definir a mensagem principal do texto? Se você fez, se você não pulou essa etapa, isso vai ajudar você. Como professor, a gente vai pegar essa mensagem principal e dela a gente vai entrar em um tema para pregação. Qual que é a diferença? A mensagem principal é do texto. Quando ela é do texto, ela é voltada para o texto que está no passado, foi escrito. O tema tem que ser uma mensagem para hoje. Eu gosto de dar um exemplo que eu li uma vez que eu nunca esqueci. Esse exemplo não é tão um tema, e sim um título, mas a ideia é a mesma. Você pode colocar o título, A Solidão do Profeta Elias. Mas o ideal é que seu tema ele fique voltado para hoje. Por exemplo, como lidar com a solidão. Já percebeu que eu tirei um pouquinho o profeta Elias do tema? Se ele for o texto, ele vai ser o personagem central aqui da minha pregação. Mas o tema, eu quero falar com a igreja. Hoje eu vou mostrar para vocês como podemos vencer a solidão. Percebeu como que é diferente? Então o tema ele tem que ter isso, ele tem que ter uma mensagem para a igreja. Outra coisa que eu gosto que você venha estar fazendo é ser muito específico. Não faça uma coisa muito geral. O que é que seria uma coisa geral? Igreja, o tema da minha mensagem hoje é Espírito Santo. Não, afunila isso aí. O que você vai falar? Sempre se pergunte isso, até você não conseguir mais afunilar. O que você vai falar? Eu vou falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Ok, mas você vai falar o que sobre ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Quais as características de quem é cheio do Espírito Santo? Percebeu que tem diferença? São 2 pregações diferentes. Uma eu mostro como fazer e a outra eu mostro as características para a pessoa ver se ela se encaixa naquilo ou não. E eu tenho outras aqui que não vou conseguir falar para você agora, mas são só exemplos. O texto base também é importante você definir. Quando você começa a estudar um texto, não significa que aquele vai ser o texto base da pregação. No caso dessa que eu mostrei para você, vai. Mas vai ter ocasiões que não. Vou te dar um exemplo. Eu decidi fazer uma pregação expositiva. Eu estou citando pela 2ª vez aqui no curso, porque eu preguei no último domingo. E foi em Mateus 14. Eu decidi expor o capítulo inteiro, mas eu decidi que o texto base, o texto da primeira leitura, e o texto que seria o ápice dessa exposição, seria a parte onde Jesus anda sobre as águas. Porém, o capítulo 14 tem a morte de João Batista, tem Jesus entrando no barco, indo para o deserto, curando e alimentando a multidão, subindo ao monte para orar, e eu expus todo o capítulo. Porém, o texto base não foi o capítulo 14 inteiro, foi só essa parte que eu citei para vocês. Então, você tem que fazer a mesma coisa. Qual vai ser o meu texto base, meu texto central, minha pregação está onde? Eu comecei a ler João 3,16, mas eu percebi que o 17 estava conectado. Eu vou pregar o 16 e o 17. Perfeito. Deu para entender? João 3,16 você conhece. Porque Deus amou o mundo. Só que o 17 fala, porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para que julgasse, e sim para que salvasse o mundo. Então você pode conectar, e mesmo tendo começado estudando João 3,16, você poderia usar como texto base João 3,16 e 17. O que são os tópicos? Os tópicos são as lições da pregação. Então, o que você vai fazer?
Lembra quando você fez o exercício de definição da mensagem principal? Lembra aquela pergunta, o que é dito sobre o assunto? Ali você pode ler aquela parte novamente e você vai pegar aquilo e vai escrever no presente. Como se você estivesse conversando com um amigo e, falando, e dando conselhos para ele. Tudo em uma frase, ok? Uma frase. Então, você vai virar para... Vamos voltar para o exemplo do Espírito Santo para você entender? Quais as características de alguém que é cheio do Espírito Santo? Número 1, quem é cheio do Espírito Santo anda em santidade. Opa, percebeu? O cristão, estou falando para hoje. A lição é, o cristão anda em santidade. Que mais? Número 2, quem é cheio do Espírito Santo ama a palavra. Olha só. Então você vai trazer as lições assim. Amanhã você vai ver onde eu começo a explicar o texto. Nesse tipo de pregação que eu estou ensinando aqui no desafio. Mas você vai aprender que você tem que fazer os tópicos dessa maneira. Olha só como é que eu fiz para você entender. Eu coloquei tudo no slide só para que você possa ter uma noção de como que o esboço ele vai ficar. Tema, como deve ser a vida de quem segue a Deus. Vamos parar por aqui. Lembra que eu falei para você, olha, nós tínhamos uma mensagem principal, ela começa com um assunto, que é a questão da conduta, ela faz vários contrastes sobre luz e trevas, sobre pecado, e ao definir a minha mensagem eu decidi usar o como, e eu coloquei aqui como deve ser a vida de quem segue ou serve a Deus. E aí a gente tem o texto básico, que é o mesmo do estudo, e olha os tópicos. Número 1, quem serve a Deus não pode, nesse caso que eu escrevi, não podemos dizer que andamos com ele se estamos em trevas. Aí eu vou explicar isso, vou aplicar amanhã. Número 2, como deve ser a vida de quem segue a Deus? Devemos andar na luz. Número 3, não podemos dizer que não temos pecado em nossa natureza. Quem serve a Deus, e eu vou explicar isso com calma, ele foi regenerado por Cristo. A velha natureza foi morta, mas essa velha natureza vai sempre tentar ressuscitar, vai sempre tentar ganhar sobre o cristão. Essa natureza de Adão. E aí a gente continua, devemos confessar nossos pecados, tópico 4, e tópico 5, não podemos dizer que não erramos em nosso dia a dia. Então aqui eu vou trabalhar os tópicos da nossa pregação. No caso dessa, eu escolhi fazer versículo por versículo, numa ordem crescente, até chegar no versículo 10. Tem outras formas de fazer, mas essa é a mais fácil para você também aprender. Agora é com você. Você já aprendeu o que é tema, texto base, tópico. Vamos fazer o esboço? Desliga aqui essa aula, comece a preparar o seu esboço. Ah, tem um detalhe que eu já ia esquecendo. Mas deu tempo. Salta 5 a 7 ou 10 linhas para fazer a introdução entre o texto base e o primeiro tópico. E entre cada tópico, salte 3 a 5 linhas. Se você está fazendo no caderno, faz de lápis. Se você vai fazer, que aí dá para você apagar. Se você está fazendo no celular, tablet, computador, fica mais tranquilo. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Vejo você amanhã, no último dia. E lembre-se, excelência sempre.